nos recuperando agora desse debate do Espírito Santo, desse choque. Vamos estender as nossas mãos sobre o nosso pregador aqui, Flávio. Que o Espírito Santo possa conduzir essa pregação do Flávio. Que as palavras que saem da boca do Flávio possam ser as palavras que o Espírito Santo quer dizer a nós nesta noite. Que o Flávio seja um instrumento do Espírito Santo. Que o Flávio seja para nós esse guia, esse nosso orientador nessa noite, o nosso Espírito Santo. E pela intercessão da nossa Mãe Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos sentando, aqueles que ainda estiverem de pé, aqueles que estão lá no fundo, estão se acomodando. Vamos rezar ainda neste clima de oração, pedindo que a Virgem Santíssima possa abrir os caminhos dos corações para que nós possamos compreender a palavra de Deus nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Olhos fechados ainda, nos permitir que o Espírito Santo de Deus, assim como o Espírito Santo abriu o entendimento dos discípulos para que pudessem reconhecer a presença de Cristo ressuscitado, o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender a palavra de Deus, as verdades que a palavra de Deus e a igreja nos ensinam, que nós possamos ter essa compreensão, não apenas no nosso intelecto, mas no nosso coração, para que a palavra de Deus possa dar frutos em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou pedir para o irmão do violão fazer um som, por gentileza, enquanto estivermos aqui ministrando a palavra de Deus. Uma boa noite, meus queridos e queridas. Uma alegria voltar aqui nesse grupo de oração. Como disse na última vez que estive aqui, nos empolga poder pregar em um grupo de oração num domingo à noite e ver o povo que deseja se encontrar com Deus. Nós sabemos que uma semana chega bem aí, se bem que temos um feriado na quinta-feira, mas quem trabalha sabe que parece que nós temos que fazer tudo que faríamos na quinta-feira até quarta-feira. Então a semana acaba sendo corrida da mesma forma. Portanto, nós estamos aqui para experimentar de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para nos preparar para tudo aquilo que Deus vai nos proporcionar nesta semana. Portanto, é uma alegria estar aqui novamente. Eu me chamo Flávio, sou da Diocese de Campo Limpo, não é muito distante daqui, sou na sul de São Paulo, e lá na Diocese eu coordeno o Ministério de Pregadores. Já estive aqui dentro desse Ministério de Pregação, estamos voltando esta noite para trazer a palavra de Deus. Vocês começaram no último domingo a refletir sobre uma realidade muito importante na nossa vida cristã e na nossa vida e na nossa caminhada espiritual. Nós estamos refletindo e vamos nos aprofundar um pouco mais nesta noite sobre o combate espiritual, a batalha espiritual. Nós sabemos, porque aprendemos na nossa catequese,
que a partir do nosso batismo, o Espírito Santo de Deus, a Santíssima Trindade, ela mora dentro de nós. Nós que antes do nosso batismo éramos criaturas de Deus, por graça, não mérito nosso, mas por graça de Deus, a partir do nosso batismo, nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, desde aquele dia, ele passou a morar dentro de nós, com uma missão, com uma finalidade. Qual é essa finalidade? Me levar para Deus, me gerar para a eternidade e, consequentemente, com Deus. Portanto, o Espírito Santo, a cada instante da nossa vida, ele trabalha para nos levar para Deus. Ele muitas vezes proporciona pessoas se aproximarem da nossa vida para nos levar para Deus. Você já deve ter vivido situações como essas, que em momentos difíceis, em que você talvez já estava ali muito perto de se afastar da vontade de Deus, e aparece aquela pessoa no momento certo, no momento crucial, que nós costumamos dizer. E ali com uma palavra, ali com uma frase, aquela pessoa que talvez há muito tempo você não via, ou que você nem conheça, ela aparece naquele momento para direcionar você para o caminho de Deus. Ou você vem para um grupo de oração no qual você estava há muito tempo sem participar, e justamente naquela noite vem uma palavra de Deus para a sua vida para direcionar os seus caminhos. O Espírito Santo faz isso. É a missão dele em nós, nos levar para Deus, nos levar para o céu. Portanto, ele vai fazer de tudo. Ele vai criar situações, ele vai proporcionar oportunidades para que nós possamos viver nessa intimidade com Deus. Mas o que nós precisamos entender, e é por isso que esse seminário está acontecendo, é que da mesma maneira que o Espírito Santo ele deseja nos levar para Deus a cada instante, de maneira especial a partir do dia do nosso batismo, nós precisamos entender que é verdade também que existe um outro Espírito que de maneira especial a partir do dia do nosso batismo, quando nos tornamos filhos de Deus, esse Espírito ele também trabalha a cada instante, como diz São Paulo em uma das suas cartas, ele maquina contra nós a cada instante. Para quê? Se o Espírito Santo quer me levar para o céu, me levar para Deus, o outro Espírito, o Espírito do mal, o Espírito do demônio, de Satanás, do diabo, de Lúcifer, ele luta a cada dia para me afastar da vontade de Deus. Não é à toa que um dos títulos que esse Espírito mal recebe na Sagrada Escritura é o título de diabo. A palavra diabo no grego, diabolém, diabolos, significa aquele que se atira no meio, aquele que divide. Preste atenção, a missão do diabo, de Satanás, não é outra a não ser dividir. Dividir a nossa vida com as nossas relações humanas, sociais, dividir famílias, dividir amizades, dividir relacionamentos, dividir paróquias, dividir famílias, mas principalmente, e começa por aí, o diabo ele luta incansavelmente, como diz São Pedro, como um leão que está ao nosso redor, esperando a oportunidade para agir. O diabo ele trabalha a cada instante para nos separar da vontade de Deus. O diabo trabalha para nos tirar da vontade de Deus. E aí, da mesma forma que Deus usa pessoas também para nos levar para Deus, é verdade. O diabo também usa pessoas muitas vezes para nos afastar dos caminhos de Deus. É um convite, é uma proposta, é uma amizade, é uma situação, é uma circunstância que tem ali um propósito final, nos afastar da vontade de Deus. É a partir daí, irmãos, que nós entendemos o que é a batalha espiritual, o combate espiritual. O Espírito Santo que a cada instante quer nos levar para Deus e para a eternidade com Deus. E em contrapartida, o Espírito do mal, o diabo, o Satanás, o demônio, que luta a cada instante para nos afastar de Deus. Jesus, na 7ª petição do Pai Nosso, sei que reza o Pai Nosso todos os dias, já deve ter percebido que a oração do Pai Nosso tem 7 petições. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Essa é a
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quarta petição. Quinta, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sexta, não nos deixeis cair em tentação. Sétima petição e última petição. Mas livrai-nos do mal. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem alguns artigos reservados para refletir a respeito do Pai Nosso, ou nos levar a uma compreensão da oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso está organizada por petições, e o Catecismo vai explicar cada uma delas. Quando chega na sétima petição, e é muito importante que nós, cristãos católicos, saibamos disso, porque isso é um ensinamento da Igreja. A Igreja ensina que nesta sétima petição, onde Jesus nos ensina a pedir ao Pai que nos livre do mal, o Catecismo da Igreja explica que mal é esse. O Catecismo explica que esse mal não se trata de algo abstrato, de energias negativas, como muitos dizem, de uma vibe negativa, uma energia negativa, uma força contrária. A Igreja ensina que esse mal, ele não é nada disso que eu mencionei, mas esse mal é uma pessoa. E que pessoa é essa? Como você preferir chamar, o diabo, Satanás, Lúcifer, o demônio, como dizia o Padre Léo, o encardido, é tudo isso. A Igreja vai ensinar que esse mal é uma pessoa, é o próprio diabo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque em pleno século XXI, e com toda essa bagagem doutrinária que a Igreja nos ensina, existem cristãos até católicos, se é que podemos chamá-los de católicos, porque se não acreditam naquilo que a Igreja ensina, não dá para chamar de católico, mas enfim, existem cristãos católicos que não acreditam na existência do diabo. Se talvez algum deles esteja assistindo essa pregação, seja aqui ou futuramente, saiba, não é isso que a Igreja ensina. A Igreja ensina que o diabo existe sim, da mesma forma que existe o inferno. Você negar a existência do diabo, do mal, é automaticamente negar a existência do bem. Se eu nego que o diabo existe, automaticamente estou negando que Deus também existe. E a Igreja ensina, o diabo ele existe, não somente existe, mas trabalha a cada instante, luta a cada instante para me afastar, para me tirar dos caminhos de Deus. Ele se atira no meio das situações. Gente, em todo aquele contexto do livro do Gênesis, onde vai contar ali o pecado de Adão e Eva, você percebe que aquele casal dentro do jardim do Éden, ali naquele lugar que era uma prefiguração do céu, vivendo na graça, vivendo em Deus. E não é que aparece a serpente, que o diabo aparece lá no meio, justamente para mostrar que é no momento em que as coisas estão indo de bem em pouco, que as coisas estão caminhando bem, é justamente nesse momento que o diabo gosta de se atirar no meio da situação. Desculpe dizer para você, mas eu preciso dizer. O diabo olha para a sua vida espiritual, e se ele estiver caminhando muito bem, tenha certeza de uma coisa, ele quer acabar com isso. Se ele olha para a sua família, ele percebe que as coisas estão indo muito bem, eu preciso te dizer, o diabo está de olho na sua família para dividi-la, para destruí-la. Se a sua relação com as pessoas está indo muito bem, eu sinto lhe dizer, mas o diabo está interessado em acabar com a sua festa e fazer com que toda essa glória se torne caos. Por isso, irmãos, existe uma batalha espiritual. O propósito deste seminário, desses domingos, é fazer com que você entenda que existe uma batalha espiritual. Existe uma realidade na qual nós lutamos contra ela. E essa realidade é o próprio mal, é o próprio demônio. Sabe qual é o perigo? Eu me lembro que quando eu comecei na renovação, eu sempre falo isso, porque eu vivenciei esta época. Quando eu comecei na renovação, há quase 16 anos atrás, os membros de grupo de oração, os pregadores, eram acusados de ver o diabo em tudo. Dizem assim, vocês veem
Você também não pode correr o risco de ir para o outro extremo e não ver o diabo em absolutamente nada. Ele existe, isso é verdade, a igreja ensina. Não somente existe, como ele age. Eu não posso ver o diabo em tudo, mas em muitas situações ele mete o nariz e ele quer interferir na nossa vida. Isso também é verdade. E eu preciso discernir. Eu preciso saber enxergar quando é o diabo que está agindo. Porque sabe qual é o desejo dele? Nós tivemos o Domingo da Misericórdia alguns dias atrás, e no Diário de Santa Faustina, que é a Santa da Divina Misericórdia, e um determinado momento, em um determinado parágrafo do Diário de Santa Faustina, ela tem uma visualização do inferno. E ela vê um grupo de determinadas pessoas lá, e dentro desse determinado grupo de pessoas, ela começa a perguntar para Jesus quem eram aquelas pessoas. E Jesus diz assim para ela: essas pessoas são pessoas que, enquanto vivas, não acreditavam nem mesmo na existência do diabo e muito menos na existência do inferno. Preste atenção, se eu vivo não acreditando que o inferno existe, eu faço na minha vida aquilo que eu bem quero, porque eu não vou ter nenhuma consequência disso. Não importa viver no certo se eu não vou ter nenhum tipo de retorno, se eu não vou ter um prêmio, como diz o apóstolo Paulo, por tudo isso. Então não faz viver o certo como viver o errado. Não existe um inferno mesmo, dizem alguns. E o diabo ele quer exatamente que nós não enxerguemos a ação dele em nada. Sabe por quê? Porque aí quando você começa a ver as coisas acontecendo na sua casa, você nunca vai colocar a culpa no inimigo, mas você vai colocar a culpa no seu marido. Você vai colocar a culpa no seu filho, você vai colocar a culpa no seu patrão, você vai colocar a culpa em fulano, em ciclano e beltrano. Ou seja, nós vamos vivendo a inimizade, nós vamos vivendo um conflito, quando na verdade existe uma realidade espiritual acontecendo por trás. Existe um inimigo por trás. Entenda, o seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não é o seu filho, o inimigo da sua vida não é o seu patrão, o inimigo da sua vida não é o seu vizinho. É verdade que pode ser difícil de lidar, pode ser que seu marido seja uma pessoa dura, seu filho seja uma pessoa teimosa, mas entenda, ele não é o seu inimigo. Existe alguém agindo por trás de tudo isso, para que a sua família se divida, para que no seu trabalho você não tenha paz, você não consiga desenvolver o seu trabalho, para que as coisas não fluam de acordo com como Deus quer. Por isso eu preciso ter muito claro isso. Existe um inimigo e existe uma batalha espiritual. E se existe uma batalha espiritual e eu preciso lutar com as armas corretas. Nesta noite nós queremos falar sobre uma dessas armas que são fundamentais ou é fundamental para a batalha espiritual. Se eu for para uma batalha espiritual, eu preciso também de armas espirituais. Repete assim comigo: a batalha é espiritual. E as armas também são espirituais. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta ela bem para a igreja. Que maravilha, povo de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Página 1372 da Bíblia Ave Maria. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 1. Diz assim o Santo Evangelho: Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Repete comigo: é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer.
em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava nenhuma pessoa. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, eu lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Entre parênteses, encher o saco. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos, em breve lhes fará justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Essa é para nós palavra da salvação. A arma espiritual que nós vamos falar nesta noite é uma das armas mais eficazes para o combate espiritual, e como nos ensina Santo Afonso de Ligório em o seu tratado sobre a oração, é uma condição para a nossa salvação. Diz Santo Afonso: se para que eu e você vivamos em Deus nós precisamos do auxílio da graça, automaticamente nós precisamos da oração, porque a graça é fruto da oração. Para recebermos graça, para recebermos força, para lutar contra tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, nós precisamos rezar, e nós precisamos rezar muito. Dizia Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. O pecado nos condena, e para vencer o pecado nós precisamos do auxílio da graça de Deus. A oração é sem dúvida uma das armas mais poderosas dentro do combate espiritual. É uma das armas espirituais mais fortes e eficazes dentro da nossa luta espiritual de cada dia. E quando nós observamos os evangelhos, não só o evangelho de Lucas que nós acabamos de ouvir, mas os 4 evangelhos, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, nós vamos perceber que a oração, ela fazia parte não somente do conteúdo da pregação de Jesus, mas a oração fazia parte do próprio cotidiano de Jesus. Você percebe no Evangelho, por exemplo, que antes de Jesus escolher os seus 12 discípulos, o Evangelho de Marcos diz que ele passa uma madrugada inteira em oração. E depois de passar a madrugada inteira, Jesus escolhe os seus 12, para mostrar que na nossa vida cristã, antes de qualquer tomada de decisão, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Antes de Jesus multiplicar os pães, o Evangelho diz que ele eleva os braços aos céus e dá graças a Deus. O Evangelho diz, por exemplo, no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus vai lá na casa de Lázaro, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava morto. Você sabe de todo o cenário desse texto. Quando Jesus chega lá, dizem para ele: olha, se você tivesse estado aqui antes, certamente ele não teria morrido. Aí Jesus diz claramente: tudo isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Jesus pede para que eles tirem a pedra do sepulcro. E no momento em que Jesus pede para tirar a pedra do sepulcro, eu fico imaginando essa cena. Eu imagino que todo mundo já ficou com aquele olho arregalado, já esperando o milagre acontecer. E veja só, gente, não é que o milagre não aconteceu, mas antes do milagre acontecer, Jesus eleva os braços para o céu e diz assim: Pai, eu vos dou graças, pois sempre me ouves. Santo Afonso de Ligório, fazendo uma reflexão sobre estas palavras de Jesus, ele diz assim: se Jesus disse ao Pai: Pai, eu vos dou graças, pois sempre me ouves, isso significava que Jesus sempre pedia ao Pai. Ou seja, Jesus era um homem de oração. Gente, ele tinha necessidade de ser uma pessoa de oração? É verdade que ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem, e nos ensinou o exemplo da oração. Nos ensinou que a oração ela é importante em
do Horto das Oliveiras, se colocam em oração. Até mesmo na cruz, quando Jesus estava pregado, nós vemos Jesus rezando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, irmãos, Jesus, diferente de muitos líderes, ele não era apenas uma pessoa que ensinava a importância da oração, mas ele mesmo fazia. A diferença da liderança de Jesus é que as suas palavras tinham força, porque aquilo que ele ensinava para as pessoas fazerem, ele mesmo experimentava. Tanto que chegou uma hora que os discípulos começaram a observar que Jesus era um homem muito orante. E aí, numa certa oportunidade, colocam Jesus contra a parede e dizem assim: Mestre, nos ensina a rezar, como João Batista ensinou os seus discípulos. E aí Jesus ensina os discípulos a oração do Pai Nosso. Ou seja, os discípulos enxergavam em Jesus uma pessoa de oração. Os discípulos enxergavam naquele homem que andava nas ruas da Palestina um homem que tinha um coração íntimo de Deus, apesar de ser o Filho de Deus, mas alguém que se colocava em oração. E gente, se não bastasse o próprio exemplo, Jesus não poupou palavras para falar sobre a importância da oração. Eu costumo dizer que o que mais me chama a atenção em Jesus, e também no apóstolo Paulo, que eu vou falar daqui a alguns instantes, era a grande preocupação de Jesus. Não apenas em fazer com que as pessoas conhecessem o seu Evangelho, não apenas em fazer com que as pessoas conhecessem o seu amor. Gente, aqui está um ponto muito importante. Às vezes nós montamos um grupo de oração para levar as pessoas a conhecer o amor de Deus, e nós achamos que já está o suficiente. Nós fazemos retiros para as pessoas conhecerem o amor de Deus e achamos que aqui já está o suficiente. Jesus não estava apenas preocupado com isso. A grande preocupação de Jesus era que, além dos discípulos e aqueles que ele pregava conhecessem o seu amor, a grande preocupação de Jesus era que os discípulos permanecessem no seu caminho. Você que já tem um pouco mais de tempo na caminhada, você já deve ter conhecido pessoas que tiveram experiências lindas com Deus. Você deve ter conhecido pessoas que participavam dos encontros que você participa ainda hoje. Você deve ter conhecido pessoas que até serviam ao Senhor, que pregavam, que cantavam, que ministravam, e que eram pessoas muito de Deus. Mas o que aconteceu? As dificuldades começaram a surgir, as tribulações começaram a surgir, porque elas sempre vão surgir, porque isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Mas o que aconteceu? Muitas vezes a nossa vida espiritual ela é intensa na hora do grupo de oração. A nossa vida espiritual ela é intensa na hora da missa. A nossa vida espiritual ela é intensa na hora do retiro. Mas a nossa espiritualidade muitas vezes ela se limita a ser uma espiritualidade de massa. Ou seja, eu tenho espiritualidade em grandes eventos, mas eu não tenho espiritualidade dentro do meu quarto. Eu não tenho vida de oração no meu dia a dia. E aí sabe o que acontece? É importante você vir ao grupo de oração, é fundamental, mas ainda você participar da Santa Missa. Você precisa da Santa Missa, você precisa participar do grupo de oração, você precisa participar desses outros momentos. Mas veja, participar desses momentos e limitar a sua vida espiritual a isso, e não ter uma vida diária de oração, de busca da presença de Deus, significa muitas vezes, quando a dificuldade começar a bater na sua porta, você não tem força para aguentar. E é triste dizer que muitas pessoas boas, pessoas cheias de Deus, pessoas capazes, pessoas que já serviram, já fizeram coisas maravilhosas, quando chegaram às tribulações da vida, não conseguiram aguentar, porque não tinham força espiritual. Aqui está a grande preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era fazer com que aqueles que outro caminho. Se eu me afasto da oração, eu não tenho força espiritual. Se eu me afasto da intimidade com o Senhor, no momento da luta, no momento da prova, no momento da tribulação, eu não aguento as circunstâncias da vida. O capítulo 18 do Evangelho de Lucas é o capítulo onde Jesus vai contar uma parábola que, quando eu leio apenas o primeiro versículo, eu já não sinto nem vontade de ler os demais versículos. Porque em um versículo, Jesus conseguiu ensinar 3 verdades que um retiro de 2 dias ainda seria pouco para poder refletir. No primeiro versículo que você escutou sobre esse texto, dessa parábola maravilhosa, dessa mulher que literalmente
Faz assim com o dedinho. Necessário rezar sempre, sem jamais deixar de fazer. Jesus ensinou 3 verdades profundíssimas sobre a oração. A primeira delas, a oração é necessária. Sabe o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a oração? Ele diz que a oração é uma necessidade vital. Sabe o que é uma necessidade vital? Água é uma necessidade vital? Sim ou não? Sim. Comida é uma necessidade vital? Voltemos para a água. Sendo a água uma necessidade vital, significa que se eu não beber água, o que vai acontecer comigo? Hoje a gente não fala morrer. Não tem um lugar nesse Brasil que eu falo isso, o povo não me fala outra palavra primeiro, que seja morrer. Talvez porque morte esteja em moda, né? Você liga determinados programas, a cada 10 notícias, 12 são mortes. Nós nos acostumamos, né? Mas enfim, é lógico que uma pessoa que não bebe água, ela não vai morrer logo de cara. O que acontece com a pessoa? Ela vai entrar num processo de desidratação. Trazendo isso para o campo espiritual, essa desgraça ela acaba sendo pior do que a morte. Eu não sei se aqui nessa região tem, eu acho que não tem, porque o povo aqui é muito de Deus, né? Eu acho que só lá na região onde eu moro, na minha diocese, que tem umas figuras dessas. Que figuras, claro? Os desidratados espiritualmente. Já viu uma pessoa desidratada? Você já viu a fisionomia de uma pessoa desidratada? Jesus Cristo. Não tem vigor, não tem brilho, pálida, sem vibração, sem motivação, parada. Algo de muito estranho está acontecendo com essa pessoa. Ela literalmente está desidratada. Isso acontece com a nossa vida espiritual. O primeiro estágio de uma pessoa que abandona a oração na sua vida não é a morte espiritual. Vou falar sobre isso também, mas é a desidratação espiritual. Como diz o Papa Francisco, cristãos quaresma. Sabe os cristãos que têm cara de quaresma? Nós já estamos no período pascal, nós já estamos no momento de celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, mas ele continua com o rosto de quaresma. É cara fechada, não tem motivação, não tem vigor, não tem vibração. O cara está indo para a missa, cabisbaixo, desmotivado, aí as pessoas na rua perguntam: para onde você está indo? Eu não quis. Aí sai da igreja, acabou de receber Jesus, está com o próprio Deus dentro dele. De onde você está vindo? Na missa. De corpo presente, né? E você não tem fundo. A pessoa sai do grupo de oração, escuta a palavra, pede o Espírito Santo, pede a intercessão de Nossa Senhora, mas sai daquele funeral, mas sai daquela quaresma, desmotivado. Por quê? Está desidratado espiritualmente. Muitos cristãos dentro dos nossos grupos vivem a desidratação espiritual. Abandonaram a palavra, abandonaram a oração, abandonaram a adoração, abandonaram os sacramentos, abandonaram a Santa Missa, perderam vigor espiritual. Se você conhece uma pessoa que reza, você sabe que tipo de brilho ela tem nos olhos. Se você conhece uma pessoa que adora Jesus, que participa da missa com intensidade, você sabe como é a vida dessa pessoa. Você sabe como ela é diferenciada nos lugares onde ela chega. Ela tem um brilho diferente. E aí, irmãos, uma vez que nós abandonamos a oração e entramos no estágio de desidratação espiritual, e aí quando nós não tomamos, né, porque uma vez que você está desidratado, você tem que se hidratar. Quando você não se hidrata, aí não tem jeito mais. Aí é óbvio mesmo. Mas infelizmente não é aquele óbvio que a pessoa vai no caixão. E isso é terrível. O livro do Apocalipse diz no capítulo 3, versículo 1: tem fama de estar morto, ou melhor, tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Isso tem um nome também, né? Zumbi. Ele parece que está vivo, mas na verdade ele está morto. Gente, é triste de falar uma coisa dessa, mas não tem muito morto vivo dentro das nossas igrejas? A pessoa vem na missa e depois que acaba a missa, esquece
felicidade, porque faltou intimidade na presença de Deus. Porque quanto mais você está na presença de Deus, você vai ganhando casca espiritual, você vai ganhando resistência espiritual. Eu já disse a minha avó: meu filho, mosquito não vai pousar em um prato quente. O inimigo não é louco de se meter com uma pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus. Quem dizia isso era São João da Cruz. Ele dizia assim: o demônio teme uma alma unida a Deus da mesma forma que ele teme o próprio Deus. Quanto mais você tem intimidade com Deus em oração, o inimigo tem medo de você. Nós temos pessoas que têm medo do demônio, porque certamente são pessoas que não rezam. E quanto mais nós rezamos, quanto mais nós temos intimidade com Deus, sabe o que acontece? O cenário inverte. O inimigo de Deus passa a ter medo de você, porque ele sabe que com a sua vida ele não tem poder, porque ele sabe que uma família que reza unida permanece unida, porque ele sabe que um casal que reza ele tem força espiritual, que uma família que reza ela tem força espiritual, que um jovem que reza ele tem força espiritual, que uma moça que reza tem força espiritual, o jovem que tem intimidade com a palavra, que tem intimidade com Jesus, que busca a adoração, que busca a Santa Missa, ele tem força espiritual. E aí, com força espiritual, o inimigo não tem força contra nós. Por isso Jesus disse: é necessário rezar. E é necessário rezar sempre. Repete comigo: é necessário rezar sempre. Se a oração é uma necessidade vital, e nós precisamos, por exemplo, beber 3 litros de água por dia, é necessário rezar, mas rezar sempre. Paulo disse isso aos Tessalonicenses quando ele disse assim: orai sem cessar. O que ele estava dizendo com isso? Que eu preciso rezar de manhã? Sim. Que eu preciso rezar de tarde? Sim. Que eu preciso rezar de noite? Sim. Que eu preciso rezar de madrugada? Sim. Eu estava dizendo uma pregação há alguns dias atrás. Um homem de oração, quando ele acorda de madrugada e ele percebe que não tinha um sentido para ele acordar, imediatamente ele já sabe que ele está acordando. Ele sabe que é o momento para estar na presença de Deus. Talvez por você mesmo, ou talvez por alguém que naquele exato momento esteja precisando da sua oração. Quantos testemunhos assim nós já não ouvimos? É o próprio Deus que muitas vezes proporciona para que nós estejamos na presença dele, também através das madrugadas. Muitas vezes você vai acordar e não vai entender o porquê você está sendo acordado. Se coloque na presença de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, quando diz que é preciso orar sem cessar, que é preciso rezar quando as coisas estão bem? Sim. Que é preciso rezar quando as coisas não estão bem? Sim.
Existem muitos cristãos que foram derrubados na sua vida espiritual. Sabe de que forma? No começo da nossa caminhada, irmãos, nós estamos tão empolgados com a nossa experiência com Deus que nós somos tentados a pensar que a nossa vida com Jesus não vai ter problema, que a nossa vida com Jesus não vai ter provação. E quando essa bolha ela é estourada e nós começamos a lidar com as adversidades da vida, com as cruzes da vida, com as tribulações da vida, muitas vezes aquele sentimento que nós tínhamos no começo, ele vai se apagando. Não é que o amor de Deus vai se apagando, mas o sentimento ele vai se apagando. E por que ele vai apagando? Porque nós precisamos amadurecer na nossa relação com Deus. Muita gente, por conta do sentimento ter acabado, abandonou a sua vida de oração. Muitos cristãos norteiam a sua vida espiritual pelo sentimento. Então hoje eu acordei com vontade de rezar, eu vou rezar. Hoje eu não acordei com vontade de rezar, eu não vou rezar. Hoje eu acordei com vontade de ir para a missa, eu vou na missa. Hoje eu não acordei com vontade de ir na missa, eu não vou na missa. Meu querido, a nossa vida espiritual ela só amadurece à medida com que eu saio da dimensão do sentimento e entro na dimensão da fé. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza que me leva a enxergar que eu preciso estar na presença de Deus, que na batalha espiritual do meu dia a dia, sem a oração, eu não tenho forças para permanecer. Por isso esse orar em todas as circunstâncias significa, ainda que você não esteja com vontade, se coloque na presença de Deus. Ainda que você pode naquele dia atravessado, em que a sua vontade é pegar o texto, a Bíblia, jogar pela janela, e se o quarto estiver passando na rua, que cai na testa dele. Não tem dia que a gente acorda assim, sem vontade de fazer nada, sem vontade de rezar, sem vontade de ir na missa, sem vontade de ler a palavra. Mesmo nesses dias, meu querido, seja teimoso em Deus, se coloque na presença de Deus, porque não é porque o seu sentimento diz que você não precisa da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus a cada instante. É necessário rezar sempre, sem jamais deixar de fazer. Ainda que a situação que você esteja vivendo hoje esteja gritando nos seus ouvidos que você precisa largar tudo, não larga. Ainda que a situação que você está passando na sua vida seja muito difícil e pareça que você não vai aguentar, você não pode dar a bandeira branca, porque a força da oração ela é capaz de fazer você superar tantas e tantas situações. Gente, nós já vivemos momentos na nossa vida, eu já vivi momentos na minha vida em que eu disse assim, acabou, dessa aqui não vai. Eu já passei por algumas situações, mas igual essa daqui eu nunca passei, então nós vamos parar por aqui, estou pendurando os textos, pendurando as Bíblias, pendurando a chuteira, porque daqui eu não passo. E aí você se coloca na presença de Deus e de repente você olha para trás e você chega à seguinte conclusão: não é que eu passei por aquela situação, não é porque eu tinha méritos ou porque eu era melhor, mas porque Deus é melhor, porque a força de Deus ela é capaz de me levar além. Por isso, na situação que você estiver vivendo, indiferente da situação que você estiver vivendo, não dê bandeira branca, não deixe a oração, não abandone a oração. Talvez você tenha abandonado o texto. Gente, o inimigo quer dar uma rasteira na gente. Ele não vai vir de uma vez e vai te dar uma rasteira, não. Ele vai aos poucos tirando aquilo que te faz forte. Ele tira o seu tempo de rezar. Ele tira a sua vontade de rezar. Ele tira o seu texto. Você vai largando o texto. Você vai tirando a sua oração da manhã. Você vai tirando a sua oração da noite. Você trabalha perto de uma igreja e você ia todo dia visitar Jesus. Você começa a mimar isso. Você ia na missa mais do que o domingo, que é o preceito, mas você ia também durante a semana. Você começa a largar isso. Você tinha o costume de meditar na palavra de Deus pelo menos um pouquinho todos os dias. Você começa a largar isso. E depois que você começa a largar as suas armas espirituais, é como que você entre num campo de batalha sem a sua armadura. Entendeu por que Paulo fala da armadura cristã? Sabe o que acontece quando você vai para um campo de batalha e você não está com a sua armadura? Você está de peito aberto esperando o inimigo te atacar. E sem armadura você não consegue
com armas espirituais. E nesta noite nós queremos nos apoderar da arma da oração. Feche os seus olhos. Traga as mãos ao seu coração. Nós pedimos, Senhor, ao Teu Espírito Santo nesta noite que nos visite. Nos visite trazendo aos nossos corações um espírito de oração e de prece, como disse o profeta Zacarias. Que sobre os nossos corações seja derramado a graça da oração, Senhor. E que seja tempado das nossas vidas toda a preguiça que nos afasta da presença do Senhor. Que seja afastado da nossa vida aquele, desculpe dizer, aquele maldito cansaço que todas as vezes que eu pego o texto nas mãos, ele vem. Aquele cansaço que todas as vezes que eu pego a palavra de Deus nas mãos, ele vem. Aquele cansaço que todas as vezes que eu me coloco na presença de Deus, ele vem. É muitas vezes o inimigo de Deus tentando nos afastar da oração, porque ele sabe que enquanto nós estivermos em oração, ele não terá poder contra as nossas vidas. Mas quando nós nos afastamos da oração, nós abrimos as portas para que ele possa nos atacar. Senhor, nós estamos nessa noite fechando as portas. Nós estamos nesta noite fechando todas as brechas pelo poder da oração. Nós pedimos ao Senhor que derrame sobre nós a graça da oração. Que derrame sobre nós o desejo de estarmos na presença de Deus, Senhor. E é o Senhor mesmo que derrama essa graça, muito mais do que uma vontade nossa. E nesta noite mesmo você não vai conseguir dormir sem se colocar na presença do Senhor. Que amanhã, ao se levantar, você não vai conseguir sair da sua casa sem antes se colocar na presença de Deus e consagrar o seu dia e pedir a graça de Deus sobre a sua vida. O Senhor derrama sobre nós esta graça da oração. Vá se colocando de pé, meu querido e minha querida. Vai tendo os seus braços para o alto. Como nos conta aquele trecho do livro do Êxodo, que naquela batalha que o povo de Israel estava travando, enquanto Moisés em cima daquela montanha estava com os braços erguidos, o povo vencia a batalha lá embaixo. E quando Moisés abaixava o seu braço lá em cima, o povo perdia a batalha lá embaixo.
você que se sentiu tocado, enchido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dá um abraço de vitória, uma salva de palmas para o nosso Senhor. Foi boa noite, foi boa a pregação do nosso irmão Flávio. Sim. Obrigadão, viu, Flávio? Deus abençoe. Flávio, vem aqui. Flávio. Vem um pouquinho aqui comigo na frente. Nós vamos orar pelos pedidos. Vou pedir para o Flávio faça uma oração para nós. Você que tem um pedidinho. Isso. Alguém mais tem algum pedido? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, Flávio, deve fazer uma oração para nós pelos pedidos. Irmãos, aqui para frente, talvez tenham pedidos seus. Tenham pessoas que você colocou os nomes ali dentro, que precisam do socorro de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor. Com a sua graça, conhece cada um dos pedidos, cada pessoa que está representada aqui. E nós pedimos ao Senhor, por intermédio de Nossa Senhora das Graças, que haja em favor dessas vidas, abrindo portas de emprego, abrindo portas de cura, de libertação, de conversão, libertação de vícios, portas de emprego. Virgem Maria, passa na frente, visita estas mães que estão rezando pela conversão dos filhos, pedindo emprego para si e para os seus maridos. Entregamos todos esses pedidos no teu coração. Nós acreditamos que tudo é possível aquele que crê, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.